Tá aqui apresentando o nosso trabalho do dashboard de coleta seletiva. Primeiramente, pesquisando os temas, a gente se encontrou com o fato que, segundo dados do IPEA, nos últimos anos o Brasil, principalmente nas capitais, tem tido um alto crescimento na geração de resíduos sólidos. Dado isso, nós vimos que a dor e a oportunidade era criar um dashboard para que os governos das capitais tivessem uma maneira de visualização desses dados, para que facilitasse a produção de propostas de intervenção e de controle desse aumento de resíduos. Bem, apresentando um pouquinho do nosso dashboard, primeiramente aqui nós temos o título, né? Dashboard de coleta seletiva. Nessa abinha, nós temos todos os indicadores que o dashboard traz sobre todas as capitais brasileiras. Primeiro sobre o lixo coletado, então aqui ele traz o lixo coletado em toneladas por capital, o investimento que cada capital recebeu na coleta de seletiva de resíduos sólidos, o retorno que aquela capital recebeu com aquele investimento, então tudo aquilo que voltou para a cidade, a quantidade de pontos de coleta seletiva, então a quantidade física em si, então quantos pontos de coleta seletiva cada capital tem. E por fim, o retorno de investimento de cada capital, que é a relação entre o investimento que cada uma recebeu e o retorno. Nós temos um botãozinho de resetar filtros, então qualquer filtro que eu coloque, por exemplo, aqui eu filtro a capital Belém e venho aqui em resetar filtros, ele volta para mim, ao invés de eu ter que ficar clicando em todas as últimas capitais que eu apertei, que eu selecionei. Bem, aqui na parte de cima nós temos 4 cards. Esses cards trazem algumas informações de média e de top cidades. O primeiro card mostra a média daquele indicador, então a média, no caso do ROI, a média nacional é de 23,3. A maior capital é Belém, com 25,3%, e a menor é Belo Horizonte, com 18,8%. Aqui também mostra os top 3 capitais, então perdão, além de Belém, também temos Boa Vista e Macapá empatados com a mesma porcentagem, tá bom? E se eu mudo o indicador, as cidades mudam aqui também. Então ele é interativo com o indicador que a gente está utilizando no momento. Bem, enquanto aos gráficos em si, aqui nós temos um gráfico simples de barra que mostra o indicador que a gente está selecionando. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de tree map. No final eles são apenas uma visualização diferente dos mesmos dados, mas aqui ele também mostra o indicador que está selecionado. Esse gráfico, que é o investimento contra o retorno, ele só é específico para o ROI, então ele não muda, ele é estacionário. Ele sempre vai estar mostrando o ROI. E aqui embaixo nós temos o mapa interativo, que é um mapa que ele usa a latitude e a longitude das capitais para mostrar a quantidade daquele indicador específico que a gente tem por capital. Nesse caso, como a gente pode ver, São Paulo é a cidade que mais teve investimento, então a bolinha de São Paulo vai ser a maior do país. Mas se a gente der mais um zoom, a gente consegue encontrar as outras capitais. No final, elas acabam se agrupando conforme a gente dá um scroll, mas se a gente, conforme nós vamos dando zoom, todas as capitais aparecem, tá bom? Por fim, nós temos a opção de exportar os dados. Qualquer dado que eu filtrar aqui por gráfico, ele vem e exporta. Então vamos supor, eu quero vir lixo coletado e exportar a quantidade que João Pessoa tem de lixo coletado. Eu faço esse filtro, venho exportar dados e ele me gera uma planilhazinha do Excel, tá bom? Bem, enquanto ao dashboard era isso, agora eu vou mostrar enquanto ao código em si, tá bom? Bem, como eu disse, o dashboard de coleta seletiva, a gente tinha o objetivo de visualizar os dados da coleta seletiva por capital e de resíduos sólidos para mostrar para os governos
para os governos terem uma maneira mais fácil de analisar esses dados. É, ele mostra algumas métricas de investimento, de retorno, quantidade de pontos, como eu já havia mencionado. Essa primeira partezinha do código são só as importações de biblioteca, então os pandas, folio, enfim, entre outras. É, aqui é a primeira parte, onde depois da importação das bibliotecas, é onde ele carrega o trabalho, né, a planilhazinha do Excel que alimenta o dashboard com todos os dados das capitais. Essa segunda parte, a função, perdão, essa terceira parte, a função um é onde ele cria o mapa interativo, então onde ele usa as latitude e longitude para colocar os pontos, as bolinhas em cada capital. A função 2 é a que ele gera os cards, então aqueles 4 cards que eu apresentei da maior cidade, da menor cidade, da média nacional e do top 3 também. E cada bloco desse, além da parte técnica, também tem a parte visual, né, de cada parte do gráfico em si. Aqui, enquanto nesse ponto 3 é mais a estrutura do dashboard, então todo o layoutzinho, toda a parte de cores, as cores que a gente utilizou, tá tudo nessa parte, até os emojis do título, toda a parte visual em HTML vai estar aqui, tá bom? É, nessa parte é o callback, então todas as partes de atualizações de filtros e toda a parte de atualização dentro do dashboard é feita por aqui. Então, qualquer alteração que eu faça no código, ele tem esse callback, ele vem e atualiza. E também qualquer atualização que eu faça nos filtros, ele vai e atualiza. É, por fim, nós temos também o callback de exportação, que é aquela funcionalidade que eu mostrei no final, que é a exportação da planilha. Então, qualquer gráfico que a gente filtre lá, a gente exporta, ele gera um callback e aí a planilha fica disponível para a gente. E por fim, a execução final do app é basicamente o códigozinho que roda todo o dashboard, tá bom? Muito obrigado pela atenção, professor. Esse foi o nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso. Muito obrigado.